diabo não é uma coisa criada no Novo Testamento, que apareceu no Novo Testamento, mas o diabo, a Bíblia mostra que ele estava desde a fundação do mundo, o diabo já estava lá no jardim, e a Bíblia mostra que o primeiro que deixou o diabo entrar na vida dele foi a serpente. A cobra deixou o diabo entrar. E o diabo usou o corpo da cobra, falando com a Eva, e enganou a Eva. Enganou porque a mulher deu ouvido para a cobra. Sempre que você der ouvido para a cobra, vai dar ruim. Amém? Você sabe que é cobra? Não dá ouvido para a cobra. Ó, aquilo é uma cobra, já ouviu falar? Aquilo é uma cobra, cuidado. A língua é venenosa. Então, a cobra já tem aquela língua, né, bifurcada, e aí já tem esse ditado, esse provérbio popular, né, que é uma cobra, quando a pessoa é muito faladeira, quando a pessoa é muito fofoqueira, né? Tem gente que vive falando mal dos outros. Tem gente que a língua é tão ruim que as pessoas até têm medo da pessoa. Tem medo de desagradar a pessoa, porque sabe que se desagradar aquela pessoa, pronto, ela vai sair para a cidade toda e vai falar mal de você. Tem gente assim ou não tem? Tem gente assim, incrível, mas tem gente assim que perde o tempo falando mal dos outros, perde o tempo dela, gasta a vida dela tentando destruir a reputação dos outros, a vida dos outros, né? Com a língua. Mas a Bíblia fala, é língua enganadora, é língua mentirosa, e a Bíblia diz que um dia vai a juízo essa língua, e vai queimar no fogo, diz a palavra de Deus. Mas o primeiro linguarudo foi a serpente, e o diabo que entrou na serpente e enganou a Eva. Então, ele manifestou lá. E desde lá, ele tomou a autoridade. Ele tomou o quê? A autoridade do homem. Porque a autoridade na terra não é autoridade de Deus, é autoridade de homem. Diga, a autoridade na terra não é de Deus, é autoridade de homem. Por isso Jesus se chamava, eu sou o filho do homem, o filho do homem. Ele não podia agir aqui como Deus, ele tinha que agir aqui como um homem que era 100% sem pecado. Diga glória a Deus. Um homem que era como se Adão fosse feito de novo, como se fosse, e a Bíblia chama ele de o segundo Adão, porque o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão caiu. E quando o homem pecou e caiu, ele entregou para o diabo a autoridade, ele entregou a autoridade da terra, ele entregou todos os reinos. Por isso você vê guerra todos os dias. Você vê guerra todos os dias, vai ter guerra, vai continuar com guerra até o fim dos tempos. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, está morto no maligno. Porque o diabo domina o mundo, porque o mundo está morto. Morto como? Mas as pessoas estão vivas. Não, mas estão mortas espiritualmente. E elas nem acreditam no diabo, e acreditam em Deus mais ou menos, e acreditam às vezes no diabo, às vezes não acreditam, mas o diabo não quer que acredite nele. O diabo só quer fazer o que ele faz. Veio fazer, roubar, matar e destruir. E ele continua fazendo isso todos os dias na vida das pessoas que estão sem Deus, as pessoas que estão sem salvação, as pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas que não têm uma aliança com Deus. Ele veio fazer e ele está fazendo. Então a Bíblia mostra claramente que homem nenhum tem autoridade contra o diabo. Homem nenhum pecador tem autoridade contra o diabo. Só tem autoridade contra o diabo aqueles que foram justificados. Por quê? E quando Jesus chegou, eu quero que você imagine a cena. Adão estava aqui, aí o diabo chegou e ele obedeceu o diabo. Quando você obedece, aquilo que você obedece é teu Senhor. Quando obedeceu o diabo, desobedeceu a Deus, comeu do fruto, e o diabo pegou a chave da mão dele. E o diabo agora era o senhor da terra. Agora o senhor da terra. Agora eles perderam o paraíso, agora eles foram para o deserto, agora daí em diante o irmão matou outro irmão, e assim por diante a coisa foi proliferando, e hoje é guerra sobre guerra, é rumor de guerra, e cada vez mais, e morte você vê em tudo que é lugar, né, e banditismo, e droga, e tantas coisas. Tudo o diabo está nisso, está em tudo isso, porque é o projeto dele, roubar, matar, destruir, é o projeto dele. Então, porque ele manda no mundo, ele manda na terra, porque ele tomou do homem a autoridade. E agora o homem não tem mais poder contra o diabo. O que o homem vai fazer contra o diabo? Porque o diabo é um querubim ungido, e ele é poderoso.
Mas a Bíblia mostra claramente de que o demônio, ele estava dominando, mas Jesus veio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, é vida eterna, porque o homem foi criado para ter vida eterna. Lá no jardim ele tinha vida eterna, ele durava muitos, ele nunca morria, mas quando ele desobedeceu, a morte entrou. E agora a gente envelhece, adoece e morre, por causa do pecado que habita nesse corpo. Então, como que nós ainda temos autoridade agora contra o demônio? Porque Jesus nos deu, que Jesus o venceu. A Bíblia diz que Jesus triunfou dele aonde? Na cruz. Mas você pode ver que antes de Jesus ir para a cruz, lá no jejum dos 40 dias, o diabo apareceu para Jesus e disse: transforma a pedra em pães se tu é o filho de Deus. Querendo colocar dúvida, se tu é. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas viverá da palavra de... Irmão, nós vivemos da palavra de Deus. Se nós deixar de viver da fé, da palavra de Deus, deixar de nos alimentar, deixar que crer que é por aqui que vem a nossa vitória, nós estamos mortos. Nós estamos mortos. Agora, o diabo não pôde vencer Jesus ali. Ele então leva ao pináculo do templo e diz: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito a teu respeito. Ele dará ordem aos seus anjos para que tu não tropeces em alguma pedra. Os anjos vão te guardar. E o Senhor Jesus falou para o diabo: mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então o diabo está aparecendo, ele apareceu no início, e ele apareceu lá para Jó, que nós lemos, e agora ele aparece para Jesus. Ele é real. Aí ele leva no monte mais alto, dizem que o monte mais alto é o Everest, mas eu acredito que era um monte espiritual, aonde ele mostrou todos os reinos e suas riquezas. Irmãos, hoje a gente vê falar de trilionário, bilionário, reis, príncipes, muita gente com muita riqueza. Muita riqueza. Jesus, o diabo prometeu tudo isso para ele. O diabo disse: eu dou tudo, todos os reinos eu te dou para ti. Jesus não disse para o diabo: é mentiroso, tu não é teu, tu não pode dar. Jesus não disse. O diabo disse: eu te dou tudo, se tu prostrado me adorar. Jesus disse: vai, Satanás, porque está escrito: tu adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele darás culto. É o que a gente está fazendo aqui. Dando culto, louvando, adorando, orando para eles, queimando o mal, mandando o mal embora e usando a autoridade que Ele nos deu. É culto, é cultivando aquilo que Ele nos deu. Amém, irmãos? E a gente não pode perder isso, porque se a gente perder isso, irmãos, a gente fica religioso. Então a gente não pode perder, a gente tem que ter vida espiritual. Daí a gente vê claramente que Jesus, o diabo, a Bíblia diz, o diabo deixou ele oportunamente, porque o diabo ia buscar uma outra oportunidade. E o diabo buscou outras oportunidades. Só que antes de Jesus triunfar dele na cruz, Jesus já triunfou dele lá no deserto, diga glória a Deus. E aonde que Adão caiu? Ele caiu num paraíso cheio de comida, tinha fruta de tudo que é jeito, mas só tinha uma que não podia comer, e o diabo fez ele desobedecer. Nós temos que aprender, irmão, não adianta obedecer pelo meio, tem que obedecer completamente. Não achar porque Deus é bom, o Adão acho que ele achou que Deus era bom, e aí não tinha problema. Mas Deus falou, não é não, não é não. E aí ele comeu. E aí ele morreu, mesmo estando com a barriga cheia, ele experimentou comer daquela fruta e morreu. Ele desobedeceu. Esse foi o problema. O problema é a desobediência. Quando desobedece a Deus, obedece ao diabo automaticamente. Quando uma pessoa desobedece a Deus, obedece ao diabo automaticamente. E o diabo, ele então chega junto. Porque ele está livre para entrar. Ele já anda ao redor. Nós que temos que vigiar. Amém, irmãos? Amém? Nós temos que vigiar. Aí a Bíblia mostra claramente que Jesus no deserto venceu o diabo. Mesmo com fome, Jesus venceu o diabo. O que isso nos diz, irmão? Uma pessoa com a barriga cheia, o diabo dominou ela. Jesus com a barriga vazia, em jejum de 40 dias, venceu o diabo. Diga glória a Deus. Então toda vez que você cede à sua carne, sabendo que não é para ceder, sabendo que não é para fazer, você está cedendo ao diabo. Você está permitindo que o diabo domine a sua vida. Mas quando você entende, não, eu nasci de Deus, eu nasci para obedecer a Deus, eu nasci para fazer igual Jesus fez, pisar na cabeça do diabo. Eu nasci para triunfar igual Jesus triunfou, irmão. Você tem que entender isso e crer nisso. Amém? Aí não tem derrota. Agora veja, Jesus venceu lá, no deserto. Agora, Jesus entra na sinagoga, o primeiro demônio aparece. O primeiro demônio manifestado de uma pessoa, porque Jesus viu ele antes.
E entraram em Cafarnaum, diz a Bíblia, e logo num sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilhava-se de sua doutrina, porque ensina como quem tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, que exclamou dizendo, o demônio falou com Jesus lá na guerra, no deserto, e agora falou com Jesus pela boca de uma pessoa, dentro da sinagoga. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Aí a pergunta do diabo, como é que ele sabia quem era Jesus? Como é que ele sabia quem era Jesus? Porque o diabo se apresentou diante de Deus, você lembra lá em Jó? Então ele conhecia Jesus. Ele conhecia Jesus. Agora, quando ele manifestou ali, ele viu, aí ele disse, Jesus, o que tu está fazendo aqui, em outras palavras? Tu não pode estar aqui agora, não é o tempo ainda, não é a hora. Como vem aqui para nos destruir? Tu não tem esse poder, em outras palavras. Tu não tem esse poder, porque eu domino aqui. Sou eu que domino aqui. O homem entregou para mim. O poder está em mim. Jesus disse assim: cala a boca e sai dele. Aí você vê Jesus dizendo várias vezes: o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. O filho do homem passará por isso. O filho do homem passará por aquilo. O que isso significa? Significa que Jesus, ele nasceu não da semente de um homem, mas de uma mulher. E ele veio de descendência direto de Deus, como um novo nascido. Amém? Um novo nascimento. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nascer de novo, agora do Espírito. Então, a Bíblia dizia lá em Gênesis que Deus colocaria inimizade entre a serpente, a semente da serpente e a semente da mulher. Uma mulher não tem semente. Mas Deus estava indicando que de uma mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Diga glória a Deus. Aquele que tomaria de volta o que o diabo ladrão roubou. E é isso que as pessoas, que os cristãos têm que entender, que os crentes têm que entender. O diabo ainda continua, às vezes, dominando a vida das pessoas. O diabo ainda continua arrastando vida de crente, ainda muitas vezes. E a gente fica pensando por quê? E a pessoa, o crente, fica pensando, eu não sei por quê. Porque a pessoa não usa a autoridade, porque não está no lugar que Deus queria que tivesse, porque não está fazendo o que Deus mandou ela fazer. Agora, esse demônio, ele estava destruindo a vida daquele homem. Porque o diabo, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele entra para roubar, matar e destruir. Mas Jesus estava lá, diga glória a Deus. E Jesus está aqui nessa noite. Amém? Está aqui para te abençoar, está aqui para queimar todos os demônios, está aqui para mandar embora da sua vida, para nunca mais voltar. E a Bíblia mostra claramente que o Senhor Jesus disse para ele: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Porque Jesus não era apenas o Filho de Deus. Ele era o Filho do homem. Ele tinha o título de Filho do homem, porque senão, se ele fosse somente Deus, ele não tinha autoridade de mandar, porque o diabo estava dominando, porque Deus deu para o homem, e o homem deu para o diabo, e agora ninguém podia fazer nada, o diabo era o dono. Mas aí Deus nos amou e deu Jesus. Aí Jesus veio, e aí Jesus pagou o preço para que nós fôssemos libertos. Aí Jesus, antes de ir para a cruz, ele expulsou os demônios, ele curou os enfermos, ele limpou os leprosos, ele ressuscitou os mortos, ele multiplicou pão, ele encheu barcos de peixe, ele fez maravilhas para mostrar quem ele era. E mesmo assim, muita gente não acreditou nele, porque ele veio para fazer isso tudo na nossa vida. Ele veio para nos curar, ele veio para nos libertar do diabo. O diabo não é mais nosso senhor. O diabo não manda mais em nós. O diabo não tem mais poder na nossa vida. Ele pode ter poder nesse mundo, na vida de alguém nesse mundo, mas não mais na nossa vida. Porque nós temos autoridade sobre ele. Diga glória a Deus. Você entende isso? Você acha que o poder está só em Jesus agora? Não, agora nós recebemos o poder quando desceu sobre nós o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre nós, nós somos revestidos de poder. E o Espírito Santo não veio e voltou. O Espírito Santo não veio e vai embora. O Espírito Santo veio e faz morada. E por isso nascemos de novo. E por isso agora somos nascidos de Deus. E também somos filhos do homem. Também somos filhos do homem. Então nós temos autoridade, porque é como filho do homem que nós temos autoridade. Pela autoridade que Jesus nos concedeu. Porque nós
falhamos e erramos, mas o nosso Senhor nunca falhou, nunca errou e pagou o preço da nossa libertação e nos justificou, para que o diabo saiba que ele não tem poder sobre nós e para que nós saibamos que nós temos poder sobre o mal. Amém, irmãos? E não nos encolher diante do mal, dizendo, não, de maneira nenhuma. Deus me elegeu, Deus elegeu você, Deus os escolheu, então é hora de nós dar o troco para o diabo, amém? É hora de nós dizer, nós vamos alcançar o que nós viemos para alcançar, nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus planejou. A Bíblia diz que o plano de Deus não pode ser frustrado, ninguém pode frustrar o plano de Deus.